A gente fala agora sobre os impactos da poluição, da qualidade do ar, do que vem nas queimadas, na sua saúde. A nossa convidada é a Camila Lorenz, ela é bióloga, pós-doutora na Faculdade de Saúde Pública da USP, pesquisadora da Quimápolis Laboratório. Camila, boa tarde, bem-vinda aqui à CBN. Obrigado por atender a nossa entrevista. Tudo bem? Obrigada, eu que agradeço, tudo certo. Bom, muito bem. Está em São Paulo, capital? Sim. E aí, está respirando como? Com a ajuda de aparelhos ou sem aparelhos? Olha, ainda está cada vez pior esse cenário, né? E parece que cada ano que passa a gente vê que é um novo recorde de calor, de seca, de queimadas. Então a gente está tendo que se adaptar, né? Olha, eu queria entender um pouco mais, porque é o seguinte, diversas vezes a gente fala aqui para o nosso ouvinte como é que está a qualidade do ar. E, por exemplo, existe um órgão em São Paulo, que é a CETESB, a Companhia de Saneamento Ambiental. A CETESB, ela mostra aqui o seguinte, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, perdão. E ela mostra indicadores do nível de poluição em diversas regiões de São Paulo e também da Grande São Paulo. E aí tem aqui, por exemplo, quando existe um local agora que está muito ruim. E aí mostra aqui, Camila, que a concentração de MP 2,5 está muito alta nessa região. O que é MP 2,5? Então, MP é o material particulado, que a gente chama, e o 2,5 é aquele mais fino, então que tem o diâmetro mais fino, que é o mais perigoso para a nossa saúde. Então, ele pode entrar através do trato respiratório, até os brônquios, até os alvéolos, e entrar na corrente sanguínea. E isso pode acarretar uma série de doenças. Ele é um dos poluentes, né, que tem enfim, no ar. Geralmente ele é proveniente da queima incompleta dos combustíveis fósseis, principalmente do diesel, e das queimadas em si, dessa fumaça que a gente vê, fuligem, enfim, da queimada mesmo da biomassa, da vegetação. Perfeito. E vários estudos mostram que ele é um dos principais componentes que vão afetar a nossa saúde direta ou indiretamente, porque ele justamente tem esse diâmetro fino, então ele vai conseguir chegar até os brônquios, os alvéolos do pulmão e entrar na nossa corrente sanguínea. Existe também aqui MP10, o que é? Que seria um material particulado com a partícula com 10 micrômetros de diâmetro, então é um pouco maior, mas também Tá. causa, a longo prazo, uma exposição a ele também causa efeitos na saúde. Tem mais coisa aqui, tem O3. Tem, Que é que é o isso? ozônio. O ozônio, ele é o principal componente dessa névoa de poluição, e ele é um forte irritante e oxidante respiratório. Então, os níveis maiores de ozônio a gente costuma ver no final da manhã e no início da tarde. E essas exposições a curto prazo a esse poluente, ao ozônio, eles podem causar dispneia, que é dificuldade para respirar, dor torácica, inflamação das vias respiratórias. Então, crianças ou pessoas que fazem mais atividades ao ar livre, elas estão mais expostas a esse poluente, e a longo prazo elas podem até desenvolver alguma doença respiratória, como asma ou bronquite. Agora, Camila, o que vem das queimadas e o que vem dos carros ou indústrias? São materiais diferentes? São materiais diferentes. Por exemplo, o ozônio, ele provém dessa névoa de poluição, então da queima do combustível dos carros, né, que é a gasolina, o diesel. Também tem óxido de enxofre, que também vem dessa poluição dos carros. A fumaça, aquela poluição proveniente das queimadas, ela tem mais material particulado e dióxido de carbono, né, que são dois poluentes que também têm efeitos, principalmente para doenças respiratórias, cardiovasculares. Então, é importante também fazer essa diferenciação. Só que aqui, numa metrópole do porte de São Paulo, no momento, a gente está tendo as duas coisas, né? Tem as plumas de poluição, então, que vem de queimadas tanto daqui de áreas próximas, quanto do centro-oeste, por exemplo, que essas plumas de vento trazem essa poluição para cá, quanto também a nossa própria poluição da nossa frota, né, de carros e Uhum. transporte. Então, quer Então, dizer, tem um problema com isso. em grandes cidades no Brasil hoje, provavelmente a gente tem o problema da fuligem que encontra a poluição atmosférica emitida por automóveis e indústrias.
Exato, exato. Que já é alta, e a gente até está, inclusive, exportando essa poluição, né, para outros países da América Latina, através dessas plumas, né, então a gente está mandando essa poluição para outros lugares também. Muito bem. Bom, você já falou um pouquinho sobre para onde vão essas partículas. Ela entra nas nossas vias respiratórias. Ocorre o quê a partir daí? Conforme ela entra, principalmente esse MP2,5, que é o material particulado mais fino, ele Hum. vai entrar na nossa corrente sanguínea e ele pode causar uma série de efeitos no nosso organismo. Desde que, geralmente, a gente pensa, né, poluição do ar, a gente associa a doenças respiratórias, Eu sempre mas acho que não vai só só para o elas. pulmão. Eu sempre achei assim, vai só para o pulmão, não é isso? Não, ela vai para a corrente sanguínea e dali ela pode ir para qualquer lugar. Ela pode, tem estudos que mostram que pessoas que vivem em regiões mais poluídas, elas têm uma chance, um risco maior de desenvolver, por exemplo, AVC ou infarto do miocárdio, até mesmo diabetes. Então, uma série de doenças, cada vez mais estudos estão mostrando que estão associadas de alguma forma a esse material particulado mais fino. Não só as doenças respiratórias, como cardiovasculares, cerebrais, até alterações reprodutivas, mulheres grávidas expostas a esses poluentes podem ter uma série de agravos no feto, né, como baixo peso ao nascer, desenvolvimento cognitivo comprometido. Então, tem uma série de alterações que a gente está vendo cada vez mais que está associado com esse material que a gente respira e vai para o nosso sangue, e dali pode ter uma série de efeitos no nosso organismo. Camila, voltando ainda nessa nomenclatura, aqui diz o seguinte, que MP2,5, essa partícula fina que a gente respira, ela fica muito ruim quando é de 121 a 200. O que que seria, o que que é essa medição? Que nível é esse? É a concentração, na verdade, a Organização Mundial da Saúde, ela tem um ranking, assim, Hum. de concentrações desse material particulado, não só dele, de vários outros poluentes, né, da atmosfera, que seria uma concentração ideal, então que a gente não sofreria tantos efeitos assim. E nessa concentração, considerada muito alta, então é o tanto de poluição por metro quadrado de ar que a gente tem. Então, esse nível, ontem, né, até viu num site que monitora, né, a qualidade do ar no mundo, acho que é um site da Suíça, e Uhum. ele viu que São Paulo está na pior, ontem estava na pior, assim, a cidade mais poluída do mundo. Foram Então, 2 dias é bem, consecutivos. então, Agora, isso você disse sobre a OMS, o Brasil adota um padrão diferente do que é recomendado pela OMS. Houve até uma mudança recente com o CONAMA, mas o Brasil lida diferente com isso, de forma diferente com isso? não, É, esse índice de alto, muito alto, baixo, é baseado nas diretrizes da OMS, tá. dessa concentração, né, de material Uhum. particulado. Bom, olha só, eu não fumo um cigarro, mas se eu fico num local com esses índices de poluição que a gente está falando que agora está em muito ruim, por exemplo, em alguns locais do Brasil, é a mesma coisa que fumar um cigarro? Olha, infelizmente, estudos mostram que é até pior do que fumar um cigarro. Sério? Então, sério, esse fumo passivo, principalmente a longo prazo, essa exposição, pode causar doenças crônicas, né? E geralmente no início não existe manifestação clínica, é uma coisa subclínica, então a gente vai ali, tá tudo certo, a gente não vê problema, a gente vai se acostumando, mas ao longo dos anos isso pode causar um dano muito grave e que a gente nem tem noção de onde está indo. Mas os estudos já mostram que os perigos, né, causados pela poluição do ar, principalmente nas grandes cidades, ela é equivalente à mortalidade decorrente do uso de produtos de tabaco e superior, por exemplo, aos casos de mortalidade associados à ingestão excessiva de sal, que seria pressão alta, uma série de outras doenças, mas a poluição consegue superar esse número de casos. Bom, e você que estudou saúde pública deve pensar o seguinte: poxa, a gente vai pagar essa conta daqui a alguns anos lá na frente. É isso, né? Sim. Nós vamos sobrecarregar o sistema de saúde, provavelmente por causa desse ar que a gente está respirando hoje.
Exato. Os casos, né, de exposição, os casos agudos, né, que a gente vê agora, por exemplo, irritação do trato respiratório, ou doenças, tosse, uma coisa mais aguda, mas a principal preocupação seriam essas de longa exposição às doenças crônicas, que isso vai causar um enorme dano tanto econômico quanto social, enfim, vai causar um impacto muito grande numa população lá na frente, exatamente isso. Bom, e o que você tem visto de iniciativas de governos que podem ajudar a amenizar o impacto na nossa saúde? A gente viu algumas iniciativas, por exemplo, em Rio Branco, em algum momento teve que suspender a aula por causa da fumaça. Lá, Goiânia também teve momentos como esse. Mas tem já algumas políticas públicas, como, por exemplo, na Colômbia, acima de 300 microgramas de material particulado por metro cúbico fecha a escola. Paris também, quando tem nível muito alto, o governo dá a passagem do metrô para a pessoa não tirar o carro de casa, circular de metrô. A gente está falando de uma cidade que tem mais bicicleta do que carros. O que você tem visto que é importante governos fazerem? Eu acho que medidas a curto prazo, eu acho que essas são válidas, porque como o ar está extremamente poluído, a gente tem que evitar ficar fora. A gente tem que ficar dentro de casa o máximo possível, fechar a janela, ou se for sair, usar máscaras, né, protetoras. É aquela mesma Enfim, máscara da época da pandemia? exato, aquela ajuda um pouco já, e se hidratar bastante, né, que como o tempo está muito seco, enfim, a gente acaba perdendo muita água, usar colírios para hidratar os olhos, né, que ficam geralmente irritados. Mas eu acho que essas medidas de evitar a exposição das pessoas a esse ar, eu acho que como uma medida a curto prazo, eu acho que teria algum efeito positivo, sim. Quando chegar a uma concentração, né, como você mencionou, Uhum. fechar a escola, ou, enfim, impedir as pessoas de saírem ao ar livre. Você acha que num nível como está hoje São Paulo, seria importante suspensão de aulas ou a iniciativa de algum escritório falar assim, ó, fica em casa, faz o home office? A gente está nesse nível ou não? Porque a gente não bateu os 300 como é estipulado pela Colômbia. O que você acha? Teria que avaliar, né? Eu acho que os casos de internações, pelo que eu tenho visto, estão aumentando bastante. Não só internações, assim, procuras de hospitais ou centros de atendimento por causa de doenças respiratórias, seja Uhum. dificuldade para respirar, inflamação do trato respiratório, e principalmente os grupos mais vulneráveis são as crianças e os idosos, né? Então, se a gente conseguir restringir né, aspirar esse ar poluído, tanto desses dois grupos, eu acho que já seria não sei se está nesse nível, assim, já mas eu acredito que sim, né? Não tem uma previsão de melhora, porque a semana toda você vê que o tempo vai ficar seco, e essa poluição parece, né, que hoje de manhã até eu vi, né, o céu estava um pouco menos poluído, mas aí depois voltou e continuou super poluído como já estava os dias anteriores, então Tem não sei. participação dos ouvintes aqui que tem perguntas para você. Fábio pergunta, fico no ar-condicionado, isso é bom ou ruim? E quando entra no carro, liga o ar-condicionado, isso é bom ou ruim? Olha, isso pode ajudar, viu? Assim, a curto prazo ajuda, porque ele vai, de certa forma, filtrar aquele ar, e, lógico, tem que estar com os filtros limpos, né? Sempre bem feita a manutenção do ar-condicionado, mas ele pode ajudar sim. Só que a gente vê, a longo prazo, isso acaba destruindo mais ainda o ambiente, né? Por causa desse nosso consumo excessivo do ar-condicionado, enfim, a gente sabe que tem uma série de problemas que vão agravar isso a longo prazo. Mas a curto prazo seria se puder usar, seria uma ferramenta boa. Olha, tem uma outra que eu tô sem o nome do ouvinte, mas ele pergunta o seguinte: não sei se é a sua praia, tá? Mas vale vou eu te perguntar sobre os cuidados com os pets. Hum, Será que eles sofrem como a Seria mais ou gente? menos, A mesma eles coisa. sofrem como a gente, É. sim. Ele Então, evitar levar eles em lugares muito poluídos e manter sempre eles muito hidratados. Isso que é sempre hidratação, porque fica muito seco e aí muito inflamado por causa dessas partículas. Então, hidratar sempre é a melhor opção. Eu vejo que você trabalha com o Climápolis
Laboratory, o que é isso? Então, Climápolis é um grupo que a gente tem, que tem parceria com o Ministério da Federal Alemão de Educação. Então, é um grupo de estudos aqui do Brasil e da Alemanha, e ele é financiado pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, pelo CNPq, enfim. E ele tem 5 frentes de pesquisas interdisciplinares. Então, a ideia desse grupo, que teve início em 2018, é ele colaborar entre Brasil e Alemanha e fazer diálogos, né, tanto com gestores quanto formuladores de políticas públicas, e buscar soluções baseadas tanto em evidências científicas, né, que a gente vê dentro da universidade, para tentar adaptar as cidades justamente a essas mudanças climáticas e resolver esses problemas ambientais rumo a um desenvolvimento sustentável. Então, é um projeto bem bacana, ele tem várias frentes, por exemplo, ar e ruído, água e solo, variabilidade climática, adaptação às mudanças climáticas, e a minha parte, que é saúde e qualidade de vida. Então, eu estou inserida nesse eixo, e a gente estuda os impactos, né, tanto da poluição, quanto das ondas de calor, dos eventos extremos, aqui no município de São Paulo e no município de Natal. Essas 2 cidades a gente monitora ao longo do tempo, para tentar ver os efeitos, né, que tem as mudanças climáticas na saúde da população. E tem algo prático que você já esteja estudando que pode compartilhar com a gente, ou aqui, ou em Natal, ou vendo o que está acontecendo em outros países? A gente tem visto a incidência de dengue, por exemplo, que 2024 foi o ano que mais teve casos, assim, jamais vistos quando você compara outras epidemias importantes, por exemplo, do Brasil, em 2015, que teve uma super epidemia de dengue, não foi nada em relação a 2024. Então, 2024, de longe, foi a maior de todas. E a gente tem tentado entender quais são os determinantes dessa doença, se é porque esse ano está sendo muito seco ou muito quente, os sorotipos circulantes do vírus, se tudo isso tem alguma relação. A gente está fazendo os primeiros estudos, a gente está coletando esses dados ainda, e a gente não tem uma resposta ainda 100%, né? Mas a gente vê que a Mas pode ter doença... relação com o clima. Sim, com Sem certeza tem dúvida. relação com o clima, sem dúvida. Porque Hum. a temperatura é um fator chave para o desenvolvimento tanto do mosquito quanto do vírus, né? Então, por exemplo, no laboratório já se vê que se você aumentar 1 grau na temperatura ambiente, o mosquito já demora muito menos para se desenvolver. Então, ele encurta o ciclo de vida dele, e com isso a gente vai ter muito mais mosquitos circulando e, consequentemente, muito mais chance de ser picado e contrair a doença. Então, só que a gente vê que tanto para São Paulo quanto para Natal são cidades que têm diferenças nessa distribuição das doenças, tanto por terem climas diferentes, né, quanto níveis de poluição diferentes. Então, demografia, densidade demográfica, São Paulo é muito mais densamente populada do que Natal. Então, tem coisas diferentes nessas 2 cidades que determinam a distribuição ou a gravidade das doenças. Mas a gente ainda tem os resultados preliminares, a gente teria que testar mais, mas isso para a dengue a gente já viu que a forma de distribuição é diferente nessas 2 cidades. Perfeito. Camila, muito obrigado. Camila Lorenz é bióloga, pós-doutora na Faculdade de Saúde Pública da USP, pesquisadora do Climápolis Laboratório, falando com a gente sobre os impactos da poluição, das queimadas no nosso organismo. Camila, muitíssimo obrigado. Uma boa tarde, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, boa tarde.